O Livro dos Espíritos. A alma. Pergunta número 134. Que é a alma? Um espírito encarnado. Pergunta número 134A. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Pergunta número 134B. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam um mundo invisível, os quais temporariamente revestem um envoltório carnal para se purificarem e esclarecerem. Pergunta número 135. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo. Pergunta número 135A. De que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. Terceiro, o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tais, num fruto, o gérmen, o perisperma e a casca. Pergunta número 136. A alma independe do princípio vital? O corpo não é mais do que envoltório, repetímo-lo constantemente. Pergunta número 136A. Pode o corpo existir sem a alma? Pode, entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que depois dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Pergunta número 136B. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Simples massa de carne sem inteligência, tudo o que quiserdes, exceto um homem. Pergunta número 137. Um espírito pode encarnar a um tempo em 2 corpos diferentes? Não, o espírito é uno e não pode animar simultaneamente 2 seres distintos. Verem o Livro dos Médiuns, o capítulo 7º, da bicorporeidade e da transfiguração. Pergunta número 138. Que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? É uma questão de palavras, com que nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. Pergunta número 139. Alguns espíritos e antes deles, alguns filósofos, definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Isso depende da acepção das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? O vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nessa acepção se pode com acerto dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital de que cada ser absorve uma porção e que, após a morte, volta à massa de onde saiu. Essa ideia de nenhum modo exclui-a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade. A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma, e nesta acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diferentes, os espíritos falaram de acordo com o modo por que aplicavam a palavra e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isto resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, donde uma imensidade de equívocos e discussões.
Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. Ver na introdução a explicação sobre o termo alma, parágrafo 2º. Pergunta número 140. Que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantos são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Ainda isto depende do sentido que se empreste à palavra alma. Se se entende por alma o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se se entende por alma o espírito encarnado, é errônea. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida. Pergunta número 141A. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. A alma atua por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital, que por ele se reparte, existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Esta explicação, porém, não se aplica quando se considera a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. Pergunta número 141. Há alguma coisa de verdadeira na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunvolve? A alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola, irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro, ou como o som ao redor de um centro de sonoridade. Neste sentido, pode-se dizer que ela é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios. Um, sutil e leve, é o primeiro, ao qual chamas perispírito. Outro, grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos esses envoltórios, como o gérmen num caro, já o temos dito. Pergunta número 142. Que dizeis dessa outra teoria segundo a qual a alma, numa criança, se vai completando a cada período da vida? O espírito é uno e está completo na criança como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e completam. Aí apenas tomam o efeito pela causa. Pergunta número 143. Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre estes assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios que fazem alarde de palavras para se imporem ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem se exprimir em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é de substância a mesma, sobretudo quando se trata de coisas que a linguagem de vocês se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorrem então a figuras, a comparações que vocês tomam por realidade. Pergunta número 144. Que se deve entender por alma do mundo? O princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão não se compreendem muitas vezes uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um o interpreta a sabor de suas fantasias. Também à terra atribuíram uma alma. Por alma da terra, deve-se entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações quando os escutais, e que, de certo modo, são os lugartenentes de Deus com relação ao vosso planeta. Pergunta número 145. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Esses homens eram precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos. Eram homens e, como tais, hão de poder se enganar porque tomaram suas próprias ideias pela luz. Entretanto, mesmo seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Ademais, entre esses erros, encontram-se grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensíveis. Pergunta número 146. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Não, mas nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela está mais particularmente na cabeça,
e mais no coração, naqueles que muitos sentem e cujas ações têm todas um fim humanitário. Pergunta número 146-A. Que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Quer dizer isso que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade, esses a confundem com o fluido, ou princípio vital. Pode-se, todavia, dizer que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais.